Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você Atos capítulo 10, a partir do versículo 34, diz assim: Então Pedro começou a falar e ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem de Deus? A mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando numa cruz. Depois você pode continuar lendo em casa. O que aconteceu aqui? Aqui Pedro, ele entendeu o verdadeiro significado da cruz. De que Deus, ele não faz acepção de pessoas. De que Deus escolheu a todos, independente de cor, de raça, do sexo, né? Homem, mulher, criança, idoso. Deus, ele escolheu a todos nós. Agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Deus não tem preferidos. E isso, como eu já tenho falado em outros devocionais anteriores, aqui Pedro entendeu, porque Pedro, se você ler os versículos, os capítulos anteriores ali, aonde você vai ver ali os relatos em Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que a forma como Pedro procedia. Pedro, ele se irava, Pedro, ele se deixava muitas vezes se dominar por aquela ira. Quando o soldado romano veio, né, para pegar Jesus, ele foi lá e tirou a orelha fora e Jesus disse: não é assim que se faz. Então Pedro, ele era uma pessoa que ele colocava para fora as suas emoções, porque ele entendeu que por Deus ele não era rejeitado, por Deus ele não foi abandonado, porque Deus mandou Jesus, Jesus os escolheu e os ensinou a fazer a boa obra. Jesus pregou a palavra, amou a todos, inclusive o traidor. O traidor, Jesus lavou os pés, Jesus partiu o pão, Jesus também compartilhou o vinho. Jesus, ele mostrou o que é ser servo, o que não é rejeitar ninguém. Jesus, ele não fez acepção de ninguém. Ele não julgou os seus discípulos, ele os ensinou. E eu quero ler para você aqui alguns resultados da rejeição. Os maiores resultados da raiz de rejeição são rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre, escapismo, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão e trabalho excessivo, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes, perfeccionismo. A rebelião é uma resposta comum à rejeição. Pessoas foram criadas e destinadas a ser amadas e aceitas. Assim, quando são abusadas e maltratadas, sempre sentem uma ira
que se expressa na forma de rebelião. Por causa do abuso, né? Muitas pessoas experimentam constantemente a ira. Quantas pessoas sofrem abuso físico, verbal, sexual, abuso doméstico, violência doméstica? Quantas pessoas sofrem tantos maus tratos, tantas coisas, mas isso não provém de Deus. Aqui Pedro, ele fala isso para nós. Então Pedro começou a falar e ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de igual modo, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a raça. E olha o que Pedro diz aqui. Deixa eu achar o versículo aqui. No versículo 38 diz assim: sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder? Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus, ele fez tudo exatamente o que estava escrito já, o que Deus havia falado antes através dos profetas. Tudo que iria acontecer, Jesus fez o passo a passo. Ele foi até João Batista para que ele fosse batizado. Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos dá poder. Ele nos dá autoridade. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos mostra quando nós estamos prestes a pecar ou a ceder para algo errado. Ele sempre vai nos dar o alerta. Mas nós precisamos ser sensíveis a esse toque, a essa direção. E Jesus veio libertar todos os que eram dominados pelo diabo. A palavra diz que lá em Gênesis Deus criou o homem para quê? Para ter domínio sobre todas as coisas. Se você ler lá no início, lá na criação, depois que Deus criou o homem, ele disse: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem ia ter domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus, ele criou o homem para dominar e não ser dominado por estas coisas aqui, por drogas, por álcool, por rejeição, por abandono, e muitas pessoas se deixam dominar por isso. Eles deixam que essas raízes de rejeição ficam enterradas na sua alma. Eles não buscam a cura em Cristo. Eles não colocam a sua alma diante de Deus, como eu já falei num devocional anterior, quando eu preguei sobre Ana, sobre a mãe de Samuel. A Ana foi lá e expôs a alma dela, porque a Ana, ela era amada pelo marido, mas como ela não podia gerar filhos, ela era rejeitada pela sociedade, de repente rejeitada pela família do marido, porque não podia gerar filhos, ele se obrigou a casar com outra, e esta outra, ela passava o tempo todo, né? Ela gerava filhos, ela tinha que cuidar dos filhos que não eram dela, ela sofria a rejeição da outra, a caçoação da outra. Você já pensou quantas coisas Ana passou? Quantas coisas ela deixou entrar no seu coração? Quanto ódio, quanta mágoa, quanto ressentimento pelas afrontas, pelas ofensas da Penina. Mas ela entendeu que ela precisava colocar aquilo tudo diante do trono de Deus. Tanto que Eli, o profeta, achou que ela estava embriagada. E ela disse: não julgue a tua serva, porque eu não estive, não bebi bebida forte, não bebi vinho. Ela estava embriagada.
Porque ela colocou a alma dela diante do trono de Deus. Ela colocou toda aquela amargura, todo aquele ressentimento, toda aquela raiva, ela colocou para fora. A rejeição que de repente ela sentiu pela sogra, pelo sogro, pela família do esposo, ou até mesmo pela própria família, porque naquela época as mulheres elas eram muito criticadas se elas não podiam gerar filhos. A Ana ela superou tudo isso quando ela colocou a alma dela diante de Deus. E quando nós entendemos isso, quando ela entendeu isso, ela teve a sua cura emocional. Aí Deus abençoou a vida dela. Ela teve o Samuel e outros filhos e filhas. Deus não faz nada pela metade. Ela pediu um filho e ainda disse que daria a Deus aquele filho. Se Deus abençoasse, honrasse ela, tirasse ela daquela situação de vergonha, daquela situação de rejeição. E Deus honrou ela. E ela honrou a Deus. Ela cumpriu o propósito. Ela cumpriu o que ela havia dito que ela faria para Deus. Ela fez um voto. E muitas pessoas, fazem os votos e não pagam. Muitas pessoas dizem, se Deus me abençoar, eu faço tal coisa. Deus faz a parte dele, mas a pessoa não faz a dela. Aí o diabo vem e rouba a bênção e depois ela culpa Deus. Então nós precisamos colocar a nossa alma, colocar o nosso coração diante de Deus. Se você age diante dessas formas que eu li, se você é rebelde, se você se ira, se você é amargurado, se você tem aquele sentimento de culpa, aquele complexo de inferioridade, de se achar inferior aos outros, está na hora de você se curar. De aquela autoimagem pobre. Sabe aquela pessoa que se olha e ela nunca se acha automerecedora de nada? Ela se olha, ela se acha feia, ela se vê no espelho, ela só coloca defeitos, que ela tá gorda, que ela tá feia, que ela precisa de uma plástica, que ela tá assim, que ela tá assado. Isso tudo são coisas que foram desencadeadas pela rejeição. E a gente vê que muitas vezes, pessoas desencadeiam isso, uma pessoa defensiva, uma pessoa que se torna dura pelas coisas que ela sofreu, pelas coisas que ela passou. Sabe aquela pessoa que ela tem aquela cara fechada, carrancuda, ríspida? Não que ela seja ruim, mas ela se tornou assim pela rejeição que ela enfrentou na infância ou até mesmo na barriga da mãe. Ela foi rejeitada. Uma mãe que de repente teve uma gravidez indesejada, o pai fugiu, a família, expulsou aquela mãe de casa e ela teve que se virar sozinha. Então, assim, são N motivos. E nós não estamos aqui para julgar ninguém. Como Pedro disse aqui, agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Deus ama todos igual. Deus mandou Jesus morrer por todos. Não foi só por alguns. Deus mandou Jesus morrer naquela cruz por mim e por você. Deus mandou Jesus morrer na cruz por todos. Por todos, Jesus pagou o preço alto por mim e pagou o preço alto por você também. Então, desrespeito, competição, ciúmes, aquele complexo de perfeição, perfeccionista, também é algo que vem da raiz de rejeição. Às vezes as pessoas dizem, é o meu signo, o signo tal é assim. Não tem nada a ver. São características, mas a maioria das pessoas que são perfeccionistas demais, elas sofreram rejeição. Porque elas sendo assim, fazendo tudo nos mínimos detalhes, elas querem o quê?
um auto elogios, auto reconhecimento. Elas querem ser reconhecidas pelas pessoas. Nossa, fulano é perfeita, faz tudo numa perfeição. Por quê? É uma forma de aceitação. As pessoas buscam aceitação. Mas como Paulo disse, eu busco a aprovação de Deus e não dos homens. Então, comece a orar. Se você sente algo de um desses itens, ou 2, ou 3, ou até mais, desses que eu citei, peça para Deus que te liberte. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesse momento, você está tendo conhecimento da verdade, que Deus trata todos de igual forma, de que Deus não rejeita ninguém, Deus não tem preferidos como alguns pais, né? Que desencadeiam a rejeição e abandono nos seus filhos porque tem o preferido. Ah, esse aqui é parecido comigo. Não, esse aqui é parecido com teu pai, tu é parecido com a tua mãe. Não existe. Nós devemos amar a cada um deles. Nós temos 5 dedos, nenhum é igual ao outro. E assim são os nossos filhos, nenhum é igual ao outro. E nós somos entre 5 irmãos, nenhum é igual ao outro. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de pensar, cada um se expressa de uma forma, nenhum é igual ao outro. Então você precisa entender isso, que cada pessoa, ela é única. Cada pessoa, Deus ama. Deus quer tirá-la das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Tanto que Pedro disse aqui, Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo. Ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu poder do alto, autoridade, e isso Deus nos deu. Jesus disse: em meu nome vocês farão obras maiores ainda. Jesus designou os discípulos e mandou que eles fossem de 2 em 2 e disse: vocês vão ir às cidades libertando, curando, em meu nome vocês farão isso. É em nome de Jesus. E é através do Espírito Santo de Deus que nós temos o poder, nós temos a autoridade, sim, para nos levantarmos e nos posicionarmos como filhos de Deus e dizer: olha aqui, diabo, teu cativeiro, tua escravidão terminou, porque eu não sou um rejeitado. Eu posso ter sofrido isso lá na minha infância, mas eu não sou rejeitado por Deus. Deus me ama, Deus pagou um preço alto e eu estou aqui hoje. Então, cure-se desta raiz de amargura, cure-se da raiz de rejeição, que desta raiz, ela precisa ser arrancada. Você já viu aquele inso da grama que você corta e ele volta de novo? Sempre mais bonito do que a grama. Pode vir o sol que vem no verão, aquele inso não morre e a grama seca. Então nós precisamos arrancar o mal pela raiz. É a raiz de amargura, é a raiz da rejeição. Vá até a causa, a raiz desse mal. Busque na tua memória e coloque diante de Deus: Senhor, se eu fui rejeitado lá no ventre da minha mãe, que o Senhor perdoe ela, porque eu não sei o que ela passou, mas eu estou aqui porque o Senhor me ama e eu sei que eu não sou rejeitado por ti. É assim que você deve se colocar diante de Deus. Dizer: eu sou amado por ti, eu sou escolhido, eu sou separado desde o ventre. Jesus te escolheu, ele te chamou, ele te separou. Você já pensou nisso? Para viver uma vida em abundância. Ele veio para libertar todos, a palavra diz aqui, todas as pessoas que eram dominadas pelo diabo. E muitas pessoas se deixam dominar por estes tipos de sentimentos, por esses traumas.
e não se libertam disso e vivem uma vida de tormento, escravas disso. Então, liberte-se disso, que você reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam libertas, que elas sejam abençoadas, que elas arranquem esta raiz por completo, que não fique nem um pedacinho, que elas consigam arrancar por completo e que elas sejam verdadeiramente abençoadas, que elas sejam frutíferas, árvores frutíferas, que elas sejam curadas para curar, que elas sejam usadas por Ti, que elas vivam o plano da salvação, o propósito e o verdadeiro amor de Cristo, que Cristo conquistou naquela cruz. Esta é a minha oração, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.